Agradecemos por estarmos aqui essa noite e que possamos aproveitar desse momento de reflexão, esse momento de aprendizado da doutrina espírita, para que possamos levar essa certeza da vida espiritual que nunca termina, entender que o nosso momento aqui de encarnados é muito importante e que possamos caminhar com segurança, com tranquilidade, e que também o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado pelos amigos espirituais que com certeza estão aqui e participam desse trabalho nessa casa. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério Alves, falando sobre os bons espíritas. Boa noite a todos. Costumo sempre começar dizendo, desse prazer da gente estudar, da gente buscar a doutrina espírita. É lógico que no nosso caso específico, os nossos irmãos de outras denominações, de outras escolhas, certamente têm o mesmo prazer dentro das suas escolhas, dentro dos seus caminhos. E é muito interessante porque eu costumo dizer que é muito fácil fundar uma casa espírita. Porque na hora que você vai fundar uma casa espírita, todos estão motivados, todos estão animados, desafiados para aquela realização. É fácil. O difícil é mantê-la por anos, por anos e anos e anos. Aí surge a dificuldade. Aí vem esses trabalhadores, Esses trabalhadores que se destacam, esses trabalhadores que persistem, que perseveram no trabalho e trazem e mantêm aberta a casa espírita. As pessoas dizem que ninguém é insubstituível, mas tem gente que vai, mas deixa uma saudade danada, Porque trabalhadores realmente devotados, que compram realmente a ideia, que abraçam a ideia, são raros. Hoje nós vamos dar, pessoal, a continuidade, na realidade, à minha palestra do mês passado. Mês passado eu também trabalhei nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e abordei os itens 1 e 2 e o 3. Eu falei ali dos caracteres da perfeição e do homem de bem. Mas eu não vi nessa palestra. A Valéria deu os endereços ali, CF Terna TV e outros recursos aí que a gente tem, no YouTube, canal do YouTube, Centro Espírita Friburguense. É só buscar lá, porque hoje vai ser uma continuidade, porque nós vamos tratar especificamente do item 4, que são os bons espíritas. Então, na realidade, o que nós fizemos foi falar dos caracteres da perfeição, como se caracteriza, quais são os caracteres da perfeição, consequentemente, aquelas pessoas, aqueles que abraçam, que trazem, que cultivam, que conseguem exteriorizar esses caracteres, apresentar esses caracteres, desenvolver esses caracteres. Nós até falamos na outra palestra de fazer com que germinem esses potenciais. E aí no tópico 4, os nossos amigos espirituais lá, junto com Kardec pega as ideias, formata, e a continuação são os bons espíritas. O item 4 desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar. Eu sempre gosto de dizer isso, porque é o capítulo 17, o item 1, 2 e 3, e hoje nós vamos falar do 4, porque eu, muitas vezes, na casa espírita, depois de assistir algumas palestras, eu chego em casa, quando não no mesmo dia, mas eu anoto e vou lá dar uma olhada.
Porque às vezes o orador pode se desviar um pouco ou dar uma interpretação muito pessoal, muito focada num ponto de vista, e é interessante que você vá, né, volte lá, olhe realmente. Então, capítulo 17, sede perfeitos, item 1, 2, 3 e o 4 hoje. Nós vamos falar que são os bons espíritos. Eu vou começar a nossa conversa com uma frase de Pierre Dac, ele é um ator francês. Ele diz assim para a gente, entre inúmeras frases marcantes dele: o futuro é o passado em preparação. Às vezes a gente fica almejando lá na frente ser feliz, conhecer, fazer, realizar, mas falta às vezes essa preparação. Porque não sei de onde, né, nos trouxeram isso e nós assimilamos de que o futuro vai acontecer e reserva alguma coisa para a gente. E o Espiritismo vem nos dizer que ele reserva aquilo que nós preparamos. Então hoje nós estamos construindo, nós estamos preparando o futuro. E quando ele chegar, ele não será mais futuro, né? Porque o futuro não existe, é uma idealização. O que existe é essa preparação constante para desfrutar lá na frente do presente. Porque quando ele chegar, não será mais futuro, será presente. E talvez esse nome de presente também não seja à toa, né? Porque ele é um presente, mas que nós mesmos endereçamos para nós. Nós mesmos compramos e mandamos entregar para a gente daqui a algum tempo, segundo a ótica do Espiritismo. Então o Espiritismo destrói essa conspiração, o mal conspirando, né, as forças do mal. A gente ouve até dentro da casa espírita, né, as pessoas dizerem: temos que tomar cuidado com os espíritos da sombra. Como se não existissem espíritos bons, espíritos que abraçam esse trabalho, né? Os nossos próprios irmãos que desencarnam, os que nos antecederam nesse trabalho, que estão junto de nós, que estão nos apoiando, que estão apoiando a casa espírita, que estão apoiando o movimento espírita, que estão apoiando o progresso, que estão nos estimulando constantemente a crescer, a evoluir, a preparar um futuro de forma diferenciada. Então, vou repetir, o futuro é o passado em preparação. Se nós pararmos, ele realmente vai acontecer de forma meio aleatória, sem a nossa participação. Mas já que podemos participar, vamos preparar esse presente, vamos embalá-lo bem, vamos fazer com que seja um presente maravilhoso para nós recebermos daqui a algum tempo. Está muito em moda as cápsulas, né? O pessoal que abriu essa semana passada aí uma cápsula de 1 século atrás, num colégio no interior de São Paulo. Não sei se vocês viram, abriram uma cápsula do tempo lá de 100 anos atrás. Um colégio histórico lá em São Paulo, há 100 anos atrás, fizeram uma cápsula, colocaram lá várias coisas, várias mensagens, jornais da época e lacraram com concreto. E agora completou-se 100 anos e eles abriram. Então, eles estavam preparando o futuro, né? Eles deixaram uma mensagem lá para aqueles que abriram agora. E entusiasmados, motivados por isso, a direção do colégio e os alunos aproveitaram o lugar que quebraram a parede para liberar a cápsula e colocaram uma nova para abrir daqui a 50 anos. E eu achei muito interessante que eles colocaram um celular. Daqui a 50 anos, os nossos amigos que abrirem a cápsula lá vão ter uma surpresa. Bom, mas vamos lá. Os bons espíritas. Tópico 4 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto, para mim, pelo menos, assim, que mexe com as fibras mais íntimas do meu espírito, do meu coração. Olha só. O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Quais são, o que está acima? São os caracteres do homem de bem, lá do item 3 do capítulo 17, que nós falamos no mês passado, que é um grande desafio, que é uma grande provocação, e no final eles dizem assim ainda: aqui
não estão enumerados todos os caracteres do homem de bem, mas aqueles que conseguirem seguir estes que nós enumeramos já terá feito uma grande parte da caminhada. Então ele diz: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, ao homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Olha que colocação importante. O espírita e o cristão é a mesma coisa. Porque o Espiritismo vem trazer luzes novas sobre o cristianismo. Uma nova forma de ver, uma forma de iluminar e mostrar: olha, isso é factível, isso é possível de ser realizado, isso é possível de ser implementado. O Espiritismo tira da história, tira dos livros, tira de há quase 2000 anos atrás do cristianismo e coloca na nossa frente, coloca nas nossas mãos como forma de nós prepararmos o nosso futuro. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Então o Espiritismo, através da razão, do bom senso, do critério, da forma metódica, pedagógica, ele faz com que nós compreendamos que deve ser assim. E Kardec chega a afirmar que nós devemos somente acreditar naquilo que nós tenhamos condições de acreditar. Olha que desafio. Não acredite naquilo que você não tenha condições de acreditar. Isso seria fé cega, né? Mas o Espiritismo faz com que nós consigamos perceber que a moral cristã é a moral perfeita, é a moral a ser seguida, é o alvo a ser atingido. E nós somos convidados o tempo todo a pensar, provocados o tempo todo a pensar. E estudar a doutrina espírita, eu volto a repetir, né, é importante que nós o façamos de forma metódica, de forma persistente e na ordem cronológica das obras. Né? O que é o Espiritismo para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem também, porque é uma obra impactante. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. E nas horas vagas vamos estudar os 12 fascículos, né? Os 12 livros da Revista Espírita. 136 fascículos publicados pelo professor Allan Kardec, ininterruptamente, durante 136 meses. E aí, quando eu falo que não tem tempo para estudar, eu fico preocupado, né? Porque além de fazer isso tudo, ele ainda trabalhava. Muitos, porém, continua lá o item 4 do capítulo 17. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. E aí a gente vê muita gente dentro do Espiritismo voltado, focado para as manifestações. Já foi muito mais forte esta tendência. Hoje nós vemos isso, palestras, congressos, simpósios, o acesso à literatura, o acesso às obras fundamentais e outras obras, pessoas se convertendo, aceitando o Espiritismo, sem que muitas vezes não tenham tido nenhum contato com as manifestações. Mas muita gente, segundo o próprio Kardec, acredita nas manifestações dos Espíritos, presencia, mas isso não causa neles, ou não causaria neles nenhuma transformação. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Por que o Espiritismo, às vezes, não transforma a gente? Por que nós não utilizamos esses conceitos que nos impressionam, que mexem com a gente? Será por falta de precisão da doutrina espírita? Será que falta alguma coisa na doutrina espírita que faça com que nós realmente a implementemos nas nossas vidas? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Mas para saber disso é preciso conhecê-la, né?
É preciso se dar o presente, se dar o direito de ler as obras, de conhecer a doutrina espírita, para se aprofundar, sair desse relacionamento de flerte, de namoro, e entrar num relacionamento mais aprofundado, conhecendo as obras fundamentais naquela ordem que nós mencionamos. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Você começa a estudar e fica cada vez mais intrigado, cada vez mais atento, e a cada releitura você descobre coisas novas nas entrelinhas, no sentido. A cada vez que você lida com aquele texto, você descobre novas coisas. E ele diz, nada tem de misterioso, porque houve um tempo, né, ainda há resquícios disso, que as pessoas na casa espírita tinham cara de médium. Não sei se vocês conhecem. É aquela pessoa que você chega na casa espírita e ela está lá com aquele semblante, sabe? Parece que está vendo algo mais, percebendo algo mais. Eu chamo de cara de médium, né? Olha para você e você... Será que ela está vendo algo mais? Será que essa pessoa, né, não tem nada de misterioso, é natural? É natural, né? Daqui uns dias, tomara que muitos dias, tomara que num futuro muito longínquo, eu mesmo estarei me manifestando nas reuniões mediúnicas para ser ajudado, esclarecido, né? Então, somos nós, aqueles que hoje estão se manifestando, trazendo, estruturaram a doutrina espírita, foram aqueles que viveram até certo ponto. Tanto é que muitas das mensagens, Kardec traz lá o título, o nome da pessoa. Eu participando em algumas reuniões específicas para essa finalidade, as reuniões mediúnicas, que antigamente também nós chamávamos reuniões de desobsessão. Sabe? Já é uma coisa assim também que tem cara de médium, né? É coisa perigosa, desobsessão. Não, são ajudas de diálogo, são reuniões de diálogo, de conversa, de auxílio, e para nós que estamos participando, de aprendizado. Para que não nos seja, Serginho, necessário passar pelas mesmas situações que eles passaram. Então eles vêm para nos mostrar, cara, ó, sai dessa. Né? Porque às vezes ele conta uma história que você está vivendo. Você fala, e eu acho melhor parar com isso, né? Porque ele vivenciou isso e não deu certo para ele. Então é um aprendizado, não tem nada de misteriosa. E seus iniciados, aqueles que começam na doutrina espírita, não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Não existe nós e eles. Não existe isso. A finalidade primordial, precípua, primária, né? Eu não sei mais palavras para dizer isso, eu acho que essas três deixam bem claras, da casa espírita, é divulgar a doutrina espírita. E a gente abre a casa espírita e na outra semana já monta a campanha do quilo, já monta ajuda não sei quem, e já vamos trabalhar, e vamos juntar trabalhadora, Ângela, que o negócio é trabalhar. E a gente acaba nesse inteirinho esquecendo de estudar. E aí você tem trabalhadores despreparados que fazem cara de médium. Porque o trabalhador que tem essa ação de superioridade, do exoterismo, do eu, dos iniciados, dos conhecedores, mostra que não conhece. Mostra que ainda não absorveu o princípio elementar do espiritismo, sem mistérios, sem ocultismo, sem segredos, sem coisas extraordinárias, sem milagres. O que faz as coisas extraordinárias, milagrosas ou miraculosas é que nós não conhecemos. Quantas coisas a humanidade já teve como miraculosas e depois a ciência vem, joga um balde de água fria em cima e fala, não, isso aqui dá para fazer quantas vezes quiserem. Se repetir não é milagre. Se começar a acontecer muitas vezes não é milagre. Então não tem segredo. A doutrina espírita, ela é libertadora. Em momento nenhum ela pode tomar a característica de aprisionar, de cercear, de isolar.
de criar esta separação entre público e orador, entre aqueles que conhecem e os que não conhecem, não. O papel do Espírito é de ser facilitador, uma palavra que está muito em moda, né? É o facilitador, aquela pessoa que leva o conhecimento ou leva os meios de se adquirir aquele conhecimento e mostra e deixa bem claro que nada está vetado, nada está velado, nada está proibido. Não existe assunto ou obra que nós não podemos estudar. Continuando, ele diz assim, seria necessário então, perguntando se o Espiritismo, para fazer efeito, para trazer os efeitos esperados por Kardec e pelos Espíritos, Kardec continua dizendo assim, seria necessário então para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Será que é necessário ter uma inteligência fora do comum? O censo vai trazer agora as informações de alguns milhões de pessoas que vão se declarar espíritas e também junto disso vai sair que é uma doutrina com um alto nível cultural, com alto nível intelectual. Seria necessário, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Kardec diz, não. Pois vê-se homens de notória capacidade que não a compreendem. Enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas delicadas nuances. Isso acontece, ele já dá a resposta, olha só, isso acontece porque a parte, de qualquer maneira material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial, o que faz transformar, um certo grau de sensibilidade. É preciso ler, colocando-se naquele nível, colocando-se como espírito, colocando-se como alma encarnada naquele momento e que vai desencarnar, encarando os espíritos e esse relacionamento como um relacionamento normal e natural que nós temos muitas vezes e quase sempre, todas as noites. Ao nos desprendermos parcialmente do corpo físico, nos relacionamos com aqueles que desencarnaram. E ao voltar de manhã, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não nos lembramos. Por quê? Porque a experiência e a aventura foi realizada com o nosso cérebro perispirítico, ou com o nosso espírito. Isso não ficou registrado no nosso cérebro material. E quando a gente acorda, a gente tem fragmentos ou muitas vezes nem se lembra. É preciso dedicação, é preciso um pouco de esforço, mas esse esforço ele não é doloroso, ele não é doído. Ler e estudar a doutrina espírita pode ser um grande prazer. Muita gente aí durante a pandemia, falou, agora eu vou tirar para estudar. Agora eu vou aproveitar que eu estou preso dentro de casa, que eu não posso sair, eu vou estudar a doutrina espírita. Durou uma semana, 15 dias. Nós seremos diferentes depois da pandemia? Nada. Voltamos às mesmas bases, porque a transformação necessita de tempo. Deus, sabendo disso, falou assim, vamos fazer esse pessoal espíritos imortais, porque aí eles podem, vão quantas encarnações forem necessárias, Mas a gente teve uma experiência muito interessante. Nós começamos lá no dia 20, se eu não me engano, de março de 2020, a estudar a doutrina espírita 15 minutos por dia. 20 de março de 2020. Hoje é 25 de setembro de 2022. Nós já lemos 15 minutos por dia, pessoal. Nós já lemos o que é o Espiritismo. E aí achamos que a pandemia ia durar pouco tempo. Pulamos para o Evangelho, que é mais consolador. Estudamos o Evangelho. Nós não lemos, não. Nós estudamos o Evangelho. E agora terminamos, alguns dias atrás, o Livro dos Espíritos. Já estamos no estudo 5 ou 6 do Livro dos Médiuns. E a intenção do grupo, a intenção é levar e fazer em audiobook todas as obras fundamentais da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho já foi feito, está registrado lá. O Céu, o Inferno e a Gênese. 15 minutos por dia.
Então é preciso só um pouquinho de dedicação. Só que o que no começo era, poxa, mas 15 minutos todo dia, virou um prazer, virou uma necessidade. Tanto é que quando acabou, agora eu estava acabando o Livro dos Espíritos, ficou aquela dúvida, vamos continuar, não vamos? Falei, eu preciso continuar. Porque para mim já virou uma coisa boa e necessária. E quando ele diz lá atrás, né, ele diz assim, olha, dá um certo grau de sensibilidade, ele continua aqui, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial do espírito encarnado. Então, na realidade, a doutrina espírita, ela mexe com algumas pessoas, mas não sensibiliza, não mexe com outras pessoas. Mas esse mexer é necessário trabalhar, é necessário olhar, é necessário buscar clareza nessa visão. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possui. É difícil acreditar nessa coisa de espírito. É difícil acreditar nesse negócio de reencarnação. Parece que nós estamos envolvidos realmente por uma névoa. Porque na teoria é fácil, mas na prática não é fácil. Acreditar realmente compreendendo, por quê? Porque Kardec diz que nós só devemos acreditar naquilo que nós temos capacidade de compreender. Então, acreditar compreendendo como funciona, como se dá, como acontece, como se processa, é mais complicado e necessita dedicação. Para quê? Para fazer palestra? De jeito nenhum. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de experimentação que você experimenta na sua própria vida, nas suas próprias relações. Continuando, Kardec diz, a crença nos espíritos é para elas, para aquelas pessoas que ainda não têm essa certa sensibilidade, essa ideia do infinito, essa ideia de que elas também são espíritos imortais, de que elas também já passaram por inúmeras reencarnações, que são hoje resultado do planejamento do presente e no futuro, né? Elas programaram, foram crescendo e evoluindo. Então ela diz, a crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Ou seja, vai à reunião, vê os espíritos manifestar, recebe mensagem, lida com os espíritos, mas isso não provoca nada. Por quê? Porque faltou o estudo, porque nós estamos focados demais no trabalho. Só através do estudo nós vamos compreender as finalidades. Existe até um ditado, né, materialista e bem popular, de quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque falta tempo para pensar, falta tempo para arquitetar, para planejar. E quem trabalha muito não tem tempo para estudar a doutrina espírita. E a casa espírita às vezes fomenta isso, porque ela abre as portas e na outra semana ela quer implantar vários trabalhos, sem preparar o trabalhador, sem capacitar o trabalhador. O trabalho espírita tem que ser consequência. Uma necessidade íntima, diante dos aprendizados, diante do estudo, você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa necessidade do trabalhador se apresentar, e o dirigente fica falando, mas aí não apresenta, ninguém se apresenta para o trabalho. Vocês que pensam. Porque muita gente já me buscou na casa espírita buscando trabalho. Onde eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar? Então, continuando, né, ele diz assim, deixa eu achar aqui, deixa eu me achar de novo aqui. Orientá-los e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador.
Sabe, vai à casa espírita, vai ao movimento, vai às reuniões, vai ao trabalho em busca sempre de novidade, 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 novidade. Vai chegar uma hora que não tem mais novidade, né? Mesmo nas reuniões, né? Muita gente fica curioso. Quantas vezes eu já ouvi de neófitos, né? De pessoas sem nenhum conhecimento mesmo da doutrina. Não tem jeito assim de ir lá e dar uma... Só para eu assistir a reunião mediúnica. Cara, se eu ver, cara, eu vou compreender, eu vou... Não, você não vai entender, você vai ficar mais confuso. Você vai ficar mais confuso, não vai aprender de jeito nenhum. Por que as reuniões são vetadas, são fechadas, essas reuniões? Em respeito àqueles que estão se manifestando, porque trazem os seus problemas, e aqueles trabalhadores têm que estar preparados para recebê-los. E em respeito ao próprio neófito, ao próprio curioso que vem sem conhecer e pode, ao invés de se convencer, ser envolvido por algum outro sentimento que pode, ao invés de trazê-lo para mais próximo da doutrina espírita, pode afastá-lo. São, afinal, os espíritas imperfeitos. E aí a gente fica muito preocupado. Porque o que ele chama de espíritos imperfeitos são as pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Talvez por isso Kardec mesmo diz que a finalidade primordial, primária da casa espírita deva ser a divulgação da doutrina espírita. Fazer com que as pessoas conheçam a doutrina espírita. Alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções, não obstante a simples aceitação da doutrina. Em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: bom, mas se você já conhece a doutrina espírita, já lida com a doutrina espírita, isso já é um bom sinal, já é um grande passo. Já é uma preparação para uma próxima experiência. E aí a gente já começa a entrar naquela retórica de que na próxima encarnação, aí sim eu vou compreender. Né? Essa não é boa. Ela é uma verdade, mas não serve como plano. Como aquela frase lá que eu trouxe, né, que o futuro é o presente, é o passado em preparação. Você prepara para viver o futuro. E aí se a gente deixa... posterga, protela, transfere para outra experiência, a gente se entrega ao jogo perdido, se entrega como derrotados. A doutrina, quantas vezes eu já ouvi esse absurdo, a doutrina espírita não é para mim. Eu já comecei a ler, eu não entendo. Mas você começou a ler aonde? Como? Qual o livro que você pegou primeiro? Pegou a Gênese. Não vai entender. É preciso ler os outros 4 para se preparar para estudar a Gênese. Né? Kardec estruturou ali, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, para a gente se preparar. Não adianta querer dar um salto, né? Bom, já que eu vou me transferir de colégio, já que eu vou me transferir de escola, eu vou dar um jeito aqui e vou me matricular umas 2 séries para frente. Doce ilusão de criança, né, de jovem. Porque vai chegar lá e vai ficar voando, não vai entender nada, porque vai faltar os outros 2 que você não fez como base de entendimento daquele que você está. Continuando, ele diz assim: aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, isso é para a gente almejar. Esse é o passado preparando o futuro, né? Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. A gente já começa a perceber e a entender que o futuro está nas nossas mãos, não na mão da cartomante, não na mão da Zora Ionara, não na mão, né, da Lili rodoviária, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu até acho engraçado, né? Mas acreditar em horóscopo é uma coisa assim difícil para espíritas. Porque
O futuro é o passado em preparação. Né? Os astros que estavam numa localização ou numa posição quando você nasceu não vai interferir em nada na sua vida. Até porque o universo está em expansão e eles já não estão mais no mesmo lugar. Vou repetir, olha só. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. O futuro está em minhas mãos. Eu planejo, eu escrevo o roteiro. Eu escrevo esse script da vida. Eu preparo a minha vida. Eu preparo e escolho por onde eu vou transitar. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Porque quando você compreende, você começa a confiar nos potenciais humanos. Não é pretensão, não é arrogância, mas acreditar em você mesmo. Né? Quantas pessoas a gente fala, vamos, quem sou eu, meu irmão? Como eu gostaria. Eu falo assim, mas quem é você? Quem é você? Talvez por isso lá no começo do Evangelho, né, Kardec quis colocar Sócrates, Platão, né, o autoconhecimento, lá a frase escrita lá no pórtico do templo de Delfos. Conhece-te. Conhece-te. Dentro de você, estudando o Espiritismo, você vai perceber que existem sementes divinas que precisam só de um adubo, de uma coisa, vontade, disposição para colocar em prática. Começando com as pequenas coisas, solucionando os pequenos problemas numa ascendente constante. Faz com que a nossa fé fique inabalável, que mesmo diante dos grandes problemas, mesmo diante das grandes dificuldades, você pare, depois de enxugar as lágrimas e diz assim, pelo menos estou resolvendo. Pelo menos essa eu já resolvi. Já passou o aperto, essa eu já resolvi. Essa eu vou tirar lá da minha consciência, porque essa eu já acertei. É como um músico que se comove com os acordes. Sabe aquela pessoa que ouve música e ouve mesmo, embora seja uma coisa que a gente está perdendo um pouco a capacidade, né? Antigamente, falar em antigamente é meio estranho, né? Mas era comum as pessoas pararem, colocarem um disco, né? Um long play, um CD, e ouvir música, sentar para ouvir música. A gente parou com isso. Hoje a gente ouve música dirigindo, a gente ouve música digitando, a gente ouve música trabalhando, a gente ouve música, mas não para ouvir música. E por isso talvez elas não comovam os nossos sentimentos, né? Esses acordes passam desapercebidos porque a nossa atenção está dividida. Eu lembro disso que antigamente quando saía um disco novo, né? Eu sou apaixonado por MPB, então saía lá um Milton Nascimento, um Chico, uma Marina Lima, feras aí, né? E eu comprava, ia na loja, comprava o disco e ia para casa. E aí eu falei, não, hoje eu estou sem tempo, mas sábado de manhã, aí eu sentava, colocava o disco e ouvia a música. A gente perdeu essa coisa. Eu tenho um monte de vinil lá em casa. O outro apenas ouve sons. Ou seja, divide a atenção. Estou dirigindo, estou viajando, bota uma musiquinha. Estou preparando a palestra aqui de vida, bota uma musiquinha de fundo. E você acaba dividindo e não percebe. E na doutrina espírita, como é que isso funciona? Você também lê e estuda ouvindo música, você lê e estuda pensando, apressado, né? Agora com essa maravilha que inventaram no WhatsApp aí de aumentar a velocidade do áudio, né? 15 minutos agora, virou 5. É rápido. Só que a gente, às vezes ouço 2 vezes, porque às vezes acelerado, eu jogo no 2, não entendo nada e tenho que voltar e ouvir de novo. Então dá 2 trabalhos. Ao invés de 15 minutos, vira 20. Né?
É uma percepção, gente, que a gente começa a ter dentro da doutrina espírita, e agora eu vou mudar o jeito de falar, que começa a crescer dentro da gente uma vontade de fazer diferença. De fazer com que a diferença aconteça. De fazer com que se valorizem valores que passam desapercebidos, como a música, a poesia, a boa literatura, o estudo da doutrina espírita, o autodidatismo, o conhecimento pela vontade de conhecer. E a doutrina espírita faz isso com a gente, porque a gente começa a ver a vida sobre outro prisma, de outro ponto de vista, sobre outra ótica. E cresce na gente, e cresce em nós, a vontade de fazer com que as pessoas também vejam dessa forma. Que as pessoas também cheguem nesse mirante, nesse ponto de observar a vida de outra forma. Você começa a ouvir as coisas e não se revoltar, mas entender que aquela pessoa ainda não compreendeu. A vida começa a ficar mais fácil, sabe? A polarização política, por exemplo, assustadora no nosso país, você começa a olhar isso com outros olhos, com os olhos da paixão, não do entendimento, da percepção, ou da razão, ou do bom senso, não. É um momento de paixões acirradas, onde não se para pensar, para analisar. E a doutrina espírita faz isso. Termina-se, né? Nós terminamos ali o tópico 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo com a seguinte colocação, muito conhecida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E aí eu gosto de uma frase muito interessante que diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. As crianças vão para a evangelização? Não. Nós estamos num momento de liberdade. Deixa as crianças crescer, depois elas escolhem para onde elas querem ir. A disciplina antecede a espontaneidade. Se você escolheu a doutrina espírita, é porque você considera que ela seja uma boa escolha. Como você vai negar isso a crianças? Que o próprio Espiritismo nos diz que até o final da primeira infância são maleáveis, são suscetíveis à influência positiva, que é responsabilidade dos pais. E dizem também que a partir do final da primeira idade e do começo da adolescência vão se mostrar os verdadeiros caracteres daquele espírito. Passou o tempo, já não dá mais tempo. Porque agora ele olha para o pai e acha que o pai está ultrapassado, que o pai não sabe nada. Então a doutrina espírita, ela é didática, ela é assim, ela amplia os nossos horizontes. Você passa a olhar a vida, as pessoas, as relações, os valores com outros olhos. Enquanto uns se comprazem no horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme de querer. Eu vou estudar essa doutrina. Eu vou estudar. Eu costumo brincar em casa, com alguns amigos, na intimidade, eu os considero assim, então eu vou repetir aqui a brincadeira. A gente aprende a fumar, a gente aprende a beber, a gente aprende a tomar uísque, porque precisa de esforço, porque é ruim. Precisa de esforço. O cara ele pode passar a gostar lá na frente, mas no começo é mais ou menos tomar perfume, né? O cigarro dá ânsia de vômito, dá náusea, mas nós somos renitentes.
competentes, nós somos persistentes. Quando a gente quer uma coisa, a gente faz. Eu sei que o exemplo é fraco, pobre, né? Mas se você bater o pé e falar assim, eu vou estudar essa doutrina porque esse gordinho está me enrolando, não é nada disso que ele está falando. Vá lá, o desafio é esse mesmo. O desafio é esse. E por isso a Casa Espírita tem nas suas bibliotecas as obras para você levar para casa. Leve para casa, estude. Transforme, sabe, naquele momento do sábado de manhã de ouvir o disco novo, de ouvir as músicas novas, sem saudosismo, de ler. Né? Eu estou agora num momento assim de reler algumas coisas que eu já li. Né? Aos 16 anos, 15, 16 anos, eu tinha um irmão assim, que era meio mentor, assim, ele me deu Gabriel Garcia Marques para ler. 100 anos de solidão, com 15, 16 anos. Quase pirei. Né? Gabriel Garcia Marques é prêmio Nobel de literatura. Para mim é um dos maiores autores. Eu li 100 anos de solidão. E quando eu devolvi para ele, falei, cara, eu não sei mais quem é Boêndia, eu não sei mais se eles vivem na Bolívia, se é no Brasil, eu não entendi nada. Ele falou, então leve esse aqui, meu filho, Crônicas de uma Morte Anunciada. Pior ainda. E agora, aos 59 anos, eu estou começando a reler coisas que eu li. Eu já li 100 anos de solidão há uns 10 anos atrás, e agora reli. E aí você começa a se dar prazer a fazer as suas escolhas, a planejar o passado para que o futuro seja brilhante, sabe? Para que o futuro seja melhor. E aí eu fui ler 1984, do George Orwell. Eu li lá, quando eu li lá a Revolução dos Bichos, que é do George Orwell também, lá no colégio, lá na antiga 5ª, 6ª série. Agora eu fui ler 1984. Estou lendo Vermelho e o Negro. Sabe como é que eu estou lendo o Vermelho e o Negro, gente? Audiobook. Com o professor Clóvis de Barros Filho, chama Lendo com Clóvis. Lendo com Clóvis. Segundas, quartas e sextas, de 9 às 10, 10 e meia, 11 horas, porque ele não tem disciplina. Quando o capítulo está bom, ele faz 1h30. Mas ali, no podcast, lendo com um grupo, relendo obras. Sabe, esses prazeres que a gente se priva, é isso que a doutrina espírita faz com a gente. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto, eu li isso lá, talvez no começo do 2º grau, do antigo 2º grau. Nem me lembro quando foi, de tanto tempo que faz. E agora eu peguei de novo e falei, vem cá, meu filho, agora eu vou te ler. Porque eu quero, não é porque o professor falou que se eu não ler, eu não vou tirar nota boa. Não é para fazer prova, não. Agora é para gostar, agora é para curtir. Transforme isso com a doutrina espírita, porque Kardec dá um show nesses autores que eu citei. Ele dá um show nesses autores. A didática de Kardec é impressionante. Você vai lendo e quando você fala assim, poxa, agora eu tenho que parar, você fecha, mas lamentando. Sabe, você fecha lamentando. Só para complementar, assim, os últimos dos prazeres que eu tive na minha vida, que eu nunca tinha lido. Eu li uma obra, assim, magnífica. O Pequeno Príncipe. Eu nunca tinha lido. 58 anos ouvindo falar do Pequeno Príncipe, citando, gente citando, lendo artigos que citavam, né, frases, situações do Pequeno Príncipe. Eu nunca tinha lido. A Leda me emprestou o livro e eu li. Levei um choque. Levei um choque. E o Espiritismo é isso. Ler com prazer, comece, desafie-se e comece, porque depois não tem conserto. Você vai até o final porque é incitante, é provocante. É bom, sabe por quê? Porque ele fala de você. Quando eu li, ele estava falando de mim. Quando a Ângela estudou, eu estava falando da Ângela. A obra é pessoal, é para utilização, é para implementação, é para você olhar ao redor assim e falar, agora vocês vão ver, eu vou testar o que os Espíritos falaram. E vai dar certo.
É um novo caminho, é uma nova experiência, mas eu venho assim me dedicando muito a essa provocação, a incitar as pessoas a buscarem o estudo da doutrina espírita, porque para mim foi transformador. O meu presente hoje, a minha vida hoje, foi planejada há uns 30 anos atrás, começou a ser planejada há uns 30 anos atrás, quando eu conheci a doutrina espírita, ou talvez um pouco mais. E hoje eu percebo que ela é o que é, mas se não fosse a doutrina espírita, ela seria muito diferente. Ela seria muito diferente. Ela seria muito menor. E aí tem uma frase muito interessante que diz assim: a vida é muito curta para que a gente faça dela pequena. É muito curta. Nós estamos com a média de idade aí de 75 anos. Algumas exceções renitentes aí que não querem desencarnar, né? Mas, graças a Deus. Mas a vida é muito curta para a gente fazer dela pequena ou menor, né? Apequenar a vida. Que negócio é esse que a doutrina espírita não é para mim? Que negócio é esse que eu não consigo entender, Kardec? Como não? Ele juntou todos esses conhecimentos, ele compilou tudo isso, ele estruturou tudo isso. Os tradutores trabalharam em cima, olha o trabalho, e você é só entender, não é escrever, não é ter a ideia, não é escrever 100 anos de solidão, é só ler. O seu trabalho é só ler e compreender. Para quê? Para falar na palestra que leu? Não. Para que isso te transforme. E essa transformação é muito boa. Ela é muito boa, principalmente quando você para, levanta a cabeça e percebe-se diferente. Percebe-se transformado. Percebe-se consciente de que está só começando. Percebe-se que vai ser melhor lá na frente. E que tudo está nas suas mãos. Que nós possamos ampliar realmente os nossos horizontes. E não permitamos nunca que alguém nos diga que isso não é para a gente. Tudo. Basta uma vontade firme. Vontade firme. Eu vou conhecer essa doutrina. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Eu vou ler aquela obra que eu nunca li. Eu vou, e quando você tem vontade firme, as coisas acontecem. E essa ampliação aí dos nossos horizontes é um dos grandes benefícios para o estudante do Espiritismo. Que Jesus possa nos abençoar. E como eu costumo brincar, né, comigo mesmo, que Ele tenha só mais um pouquinho de paciência com a gente, porque a gente está ficando esperto e quando Ele menos esperar, a gente vai se transformar em seus ajudantes diretos na transformação e na implantação do reino de Deus na Terra. Uma boa noite para vocês.